Palmeiras, Palmeiras, ó meu Palmeiras, querido cinquentão. Esta é a história de um grande campeão. Um campeão forjado em meio às chaminés da Água Branca, de cores verdes com a esperança de sua imensa coletividade. É uma história de autênticos heróis do esporte paulista. Os heróis da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um gigante de 52 anos de feliz existência. Gigante que nasceu do otimismo e do trabalho de italianos radicados em nosso país. Um grupo de gente que nos idos de 1914 ligou o nome Palestra ao da sua inesquecível Itália. E o Palestra Itália perdura até hoje, dando um sentimento de saudade e respeito ao magnífico estádio que é a grande casa, o imenso lar, o rico palacete dos periquitos, novamente campeões. Pela 15ª vez, os periquitos do Parque Antártica realizaram um voo triunfal no Campeonato Paulista. Muitos foram aqueles que trabalharam, que deram tudo de si, que colaboraram direta ou indiretamente para que esta nossa história pudesse um dia ser descrita. Desde os 58 mil associados que formam a pujança socioeconômica do clube, até o simpatizante do mais longínquo ponto do território brasileiro. De Delfino Facchina, o grande presidente que há 6 anos conduz essa nau esmeraldina no mar da vitória. Desde Ferrúcio Sangoli, o antigo presidente vitorioso em 50, extraordinário diretor do futebol campeão de 66. Desde os dirigentes dedicados até aquele humilde funcionário que cuidou das travas nas chuteiras dos campeões, até o mordomo Romeu, herdeiro de uma herança deixada pelo seu pai, o grande tamanqueiro. Passando por uma série de nomes como os do médico Nelson Rossetti, do massagista José Reis, do Oscar Paulino, administrador do futebol alviverde. Como aquele mineiro que foi o responsável pelo preparo físico invejável do elenco. Aquele moço chamado Financial, com os nomes de Arnaldo Tironi e Hernani Matarazzo, 2 mentores que serviram de químicos na complicada fórmula do sucesso. Ó meu Palmeiras, querido cinquentão. Depois de uma brilhante excursão por canchas peruanas, o Alviverde regressou invicto ao nosso país, sendo então a grande atração e a grande expectativa do certame. No dia 14 de agosto de 66, era iniciada a longa caminhada, ou começava, melhor dizendo, a vitoriosa revoada dos periquitos verdes no Campeonato Paulista de Futebol. Noroeste de Bauru era o primeiro adversário dos comandados do novo preparador técnico, o paraguaio feiticeiro Dom Manuel Fleitas Solis. O futuro campeão começava com atraso a disputa e precisava descontar o tempo perdido. A primeira vítima seria aquele mesmo quadro que mais tarde, no retorno, precipitaria a mudança de técnico no Alviverde. Aquele mesmo quadro bauruense que seria rebaixado quando as faixas do campeão chegassem ao final da temporada. E a estreia não poderia ter sido mais gostosa. Uma goleada sobre o 11 da Cidade Sem Limites, como que mostrando para que estava começando a luta. Foi o marco inicial de otimismo. Otimismo que durou pouco, só 3 dias, pois já no dia 17, jogando pela primeira vez fora de seus domínios, o Palmeiras sofria um revés em Sorocaba. Jogou praticamente com 9 homens e caiu diante do São Bento, vendo Ferrari fora de ação e Tupanzinho com um menisco rompido logo ao começo do certame. Grande baixa do gaúcho de Pajé, que mesmo assim seria equilibrada por outros campeões. No domingo imediato veio a reabilitação contra o Bragantino. Lá em Bragança, cantou mais alto o Pavilhão da Esperança, o Pavilhão Verde do Palmeiras. Aos poucos, os problemas foram sendo contornados. As vitórias foram chegando, algumas com sacrifício, com desespero, mas foram chegando. Desespero como aquele que tomou conta da torcida no dia 28 de agosto.
O Alviverde enfrentava a Prudentina no Parque Antártica. O placar assinalava empate de 2 gols e não havia tempo para mais nada. Naquele jogo em que o Palmeiras chegou a vencer folgadamente por 2-0, houve uma infelicidade que provocou a quase imediata reação dos interioranos. Seria mais um ponto precioso perdido dentro de casa. Mas havia fé. Fé e muita garra. Garra quase que desesperada também para chegar ao gol da vitória. O árbitro, olhando seu cronômetro, ia apitar o fim daquela angústia esmeraldina quando aconteceu. Sério, empurra pela linha de fundo, é tiro de canto em favor da equipe de Parque Antártica. 44 minutos. Prepara-se Roberto para a cobrança, correu, bateu. Todo mundo dentro da grande área, atenção. Estabelecida dentro da pequena área. Todo o time do Palmeiras estava lá. Atrapalhou-se o jogador capitão no momento oportuno. Ademar manda a bola para o fundo das redes da Prudentina. Marcam os ponteiros. 45 minutos, etapa complementar. Acontecer Ademar em cima da hora. A Pantera Negra dera bote certo para comer 2 pontos que acabaram valendo muito mais na campanha do campeão. No dia 31 daquele mesmo mês de agosto, como que marcando o final dos festejos do aniversário palmeirense, São Pedro abençoou o gramado do Parque Antártica. Choveu muito naquele último dia de agosto, e numa tarde cinzenta, cheia de relâmpagos que mais pareciam fogos de artifício. A moçada esmeraldina encontrou-se com um moleque que sempre foi travesso. Mas, naquele dia, pagou caro pelas suas travessuras, perdendo seu estilingue e recebendo 3 pedradas duríssimas. Uma delas foi desferida por Dudu. Ela foi assim. Já está autorizado por Armando Marques. Correu, vai bater de pé esquerdo, ergueu para a boca do gol. Milton estoura de qualquer maneira. No rebote a bola fica para Dudu. Dominou, girou, apontou de pé esquerdo, fuzila. Gol! Esquerdo, mandando no canto direito do guarda-varas Picasso, que chegou inclusive a estabelecer a ponta, sem contudo tocar de mão direita na bola como era a sua intenção. 3-1, vitória tranquila, mais uma no caminho do título, mais um capítulo vitorioso dessa história do grande campeão. Mas chegou o dia do primeiro clássico da temporada. Adversário tradicional, perigoso, Portuguesa de Desportos. No dia 8 de setembro, a torcida estava realmente apreensiva. Um jogo importante e alguns desfalques para aumentar o perigo. Servilho, por exemplo, estava cortado pelo médico. Diante do ultimátum do médico, o técnico também ficou sem saída. Quem iria substituir o ponto de exclamação no ataque palmeirense? Havia uma só probabilidade. Lançar um garoto chamado Elinho. Ele era do quadro de aspirante e também precisava assumir a responsabilidade. Assim aconteceu. Deram-lhe a camiseta número 9 e sua maior chance desde que chegara da várzea. Em meio ao próprio nervosismo e ao descrédito de muitos, Elinho resolveu cumprimentar a sua torcida, aquela torcida que lhe estava conhecendo num misto de desconfiança e apoio. No placareço de Pacaembu, 0-0, bola movimentada para o ataque do Palmeiras. Ferrari atirando em profundidade, dominando bem Elinho. Clareou o lance, defronta-se contra a marcação de Popolini, atirando para Ademir da Guia para Ademar, outra vez para Ademir, tenta invadir a área, deixou para Elinho, vai marcar, fuzila. Faz o seu batismo sensacional em Pacaembu. A saudação de Hélio dos Santos.
um negrinho revelado à beira do rio Tamanduateí, num campo encharcado da nossa várzea, a saudação daquele menino não poderia ter sido melhor. O caminho estava aberto e havia um divino para percorrê-lo com categoria e altivez. Um rapaz que nunca honrou tanto seu sobrenome como nesta vitoriosa campanha alviverde. Havia Ademir da Guia. Comandando a frente esportiva brasileira, a primeira linha do esporte no rádio, vai o Palmeiras, Ademir invade a área, vai marcar, fuzila! Que gol espetacular! Gol de placa de Ademir da Guia. O filho de Domingos da Guia sacode o Pacaembu de ponta a ponta. Os números contam a história do espetáculo. Palmeiras 2. Monumental gol de Ademir da Guia. 1 para a Portuguesa de Desportos aos 24 minutos da fase final em Pacaembu. Depois dos 90 minutos, 3-1 marcava o placar do velho estádio da Municipalidade Bandeirante. O torcedor esmeraldino gritava satisfeito nos vestiários. Foi uma tremenda vitória. Uma vitória do tremendão. Mas se tudo correra bem contra a Lusa do Canindé, uma outra portuguesa subir a serra no dia 11 de setembro, disposta a surpreender o líder. E quase o consegue. Sorte que o artilheiro estava ali para o que desse e viesse. Sorte que a Pantera continuava com um apetite de gols. Servílio prosseguia fora do time e o problema ia se agravando. Chegaram a comentar o fato como se o ponto de exclamação quisesse se aposentar de suas funções herdadas do pai. O bailarino não estava dançando e o quadro sentia sua ausência. Mas e o garoto que tanto sucesso fizera dias atrás? O tal velhinho, por onde andava? Andava atrás de um gol, como todo bom centroavante. Mas tudo ficou no empate. 2-2. Mais um ponto perdido. De qualquer maneira, estávamos no começo do certame e muita água iria passar por baixo da ponte. Torcedor palmeirense havia criado um mito. Podia faltar Servílio no ataque, podia ficar de fora o Reinaldo, até o Tupanzinho poderia ser esquecido. Quem não podia deixar de jogar era o Ademar. Afinal de contas, ele era o artilheiro do quadro. Era ele quem estava decidindo as paradas nesta fase difícil. E era ele mesmo. O Guarani soube no dia 14 porque a torcida gostava tanto daquele jogador apelidado de Pantera Negra. Ele era realmente uma fera dentro da área inimiga. Pelo bico da área grande, aos 20 minutos, ele faz o cruzamento para Ademar, dominou pela marca penal, alivia de qualquer jeito agora. O central Dalmo recupera de Djalma Santos, botou o balão na fogueira, subiu Ademar, girou. Gol espetacular de Ademar. A Pantera Negra do Palmeiras já aparece no seu bote certo. E Djalma Santos ergueu para a fogueira. Subiu Ademar. Perna direita e esquerda no ar. Pico de chuteira direita na bola. Couro balançando o véu da noiva de Dimar. Já estávamos no meio do caminho. Ou pelo menos quase no meio. E o Palmeiras ainda não havia mostrado tudo. Estava aguardando? Ou o time andava realmente instável? A resposta seria dada num grande clássico, mais precisamente contra o Santos, tido e havido por todos como outro seríssimo candidato ao título. O Alvinegro da Vila estava tentando um tri. E contra este time de Pelé, o Palmeiras poderia responder para a sua coletividade se a esperança deveria ou não existir. Da última vez que os dois tradicionais rivais haviam se encontrado, a sorte favorecera o Palmeiras. Fora no final do certame anterior e um retumbante placar de 5-0 deixou o Parque Antártica em festas. Daquela feita, o vice havia carimbado as faixas do então bicampeão paulista e um moço chamado Dario fizera miséria. Agora, Dario reapareceria no ataque justamente contra o Santos. Superstição? Quem sabe?
O fato é que Soliche acertou na escolha porque Dario justificou sua escalação. O lançamento é para o ataque do Santos Futebol Clube. Lima é desarmado por Servilho. Vai o ponto de exclamação, tenta para Dario. Eu acho que ele estava impedido. Vai na divisão, Gilmar. Gol desguarnecido, arremata Dario. Gol! Surpreendendo a defensiva do Santos Futebol Clube. Tromba contra Gilmar na divisão do lance e arremata com o gol desguarnecido para empatar a peleja em Pacaembu. Foi realmente uma partida disputadíssima. Dois grandes rivais. Não houve vencedor, pois a igualdade ficou refletida no próprio score. Um score que teve a marca de Ademar novamente. Desta vez, ao lado de seu irmão siamês. Dario confundia-se com Ademar. E os defensores praianos não tiveram tempo para notar o esparadrapo que este último usava para facilitar a narração de Antônio Porto pela Nacional de São Paulo. Final dramático de partida em Pacaembu pela nossa cronometragem. Esgotado o tempo regulamentar. Vai Ademar, fuzila. Gol! Ademar, e é um gol que valeu pelo ingresso, pegou da intermediária, surpreendendo todo mundo em Pacaembu. Foi o lançamento de manual, alcançou a pelota jogando-a à frente, ensaiava o pique e batia de maneira surpreendente para estufar o barbante em Pacaembu, empatando a partida. Os números contam a história do espetáculo. 46 minutos, além do tempo regulamentar. 2-2. Ademar espetacular, Nelson Oliveira. Agora sim, chegávamos ao final do turno. Era a primeira etapa vencida. Vencida não, era a primeira etapa vitoriosa. Exato. Estávamos no dia 9 de outubro. Morumbi servia de palco para outro grande acontecimento do certame. O belíssimo estádio São Paulino era a moldura deste novo capítulo de uma façanha palestrina. Naquele dia surgia em cena outro astro desta gloriosa constelação verde. Um astro vindo da Itália, tal como a própria história palmeirense. Um astro que nascera ao pé da Cordilheira dos Andes. Um peruano chamado Alberto Gallardo. Sim, era a estreia do outro artilheiro que teve o grande campeão de 66. Mas, recapitulando aqueles memoráveis 4-2, lembramos-nos de que tudo começou numa maravilhosa jogada de Ademar Miranda Júnior. Num tento joia, que ficou gravado nas redes dos portões de entrada do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Com Ademar levantou sobre o tenente, invadiu, vai chutar para o gol, atenção, vai entrar na bola, gol, 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 gol! Palmeiras, golaço de Ademar, o Pantera Negra, deu um chapéu espetacular em tenente, na saída de Fábio, Ademar chutou de pé direito, rasteiro para a bola, beijar sutilmente o barbante São Paulino. Olha a hora, 17 minutos decorridos na etapa inicial. Placaraço movimentado no Morumbi. Ademar para o Palmeiras, um gol realmente extraordinário. Foi assim que começou tudo naquela despedida do turno. Numa despedida que já tinha novamente o famoso Servilho de Jesus Filho comandando a artilharia periquita. E como sabia comandar a artilharia? Era também um próprio artilheiro, desferindo bombas contra o arco de Fábio. Um tiro de canto cobrado, entra Servilho para a cabeçada, saiu o Fábio, vai entrar a bola, gol, 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 gol! Palmeiras, Servilho de cabeça na cobrança do córner.
cabeçada e cabeceou elegantemente para o ângulo direito da meta de Fábio, que no meu entender foi atrapalhado pela presença de Bellini e também de Oswaldo Cunha. Olha a hora, 37 minutos decorridos do tempo inicial. Placaraço movimentado outra vez. Servilho de cabeça, 2 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo. Vencendo o tricolor, o Palmeiras não só ganhara melhores condições no certame, como iniciara no setor do adversário uma fase que para o futuro campeão seria espetacular. Sim, aquele revés tirara maiores possibilidades do São Paulo. Por isso, fora um duplo triunfo do quadro de Solis. Por isso, fora um autêntico resultado marca tremendão. Fora um espetáculo digno das maiores plateias. Categoria, confiança, cadência, tudo de um campeão. Quando Ademir da Guia mostrou seu futebol, tivemos ali, naquele instante, um autêntico trailer do próprio título. Recebeu Servilho, o Palmeiras procura prender a bola, Servilho movimenta agora Ferrari que vai se adiantando, engatilhou o tiro, abriu por trás de Bellini, invadiu, chutou de pé esquerda, agarrou, Fábio largou, gol, 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 gol! Gol do Palmeiras, gol de Ademir da Guia! Gol de Ademir da Guia para o Palmeiras! Tiro de Ferrari que Fábio agarra e larga! Entra Ademir da Guia para balançar o barbante São Paulino! O retorno palmeirense começaria no dia 13 de outubro, contra o mesmo time que fora o primeiro a lhe roubar 2 preciosos pontos na primeira etapa. Contra o São Bento, iriam os esmeraldinos cobrar aquela velha dívida de Sorocaba. Servilho parecia descontar, inclusive, os juros da promissória que os sorocabanos haviam assinado em plena Manchester Paulista. Canterano de Djalma empurrando na pilotagem para Gadiardo, Gadiardo para Servilho, invadiu, vai marcar, perigo, fuzila! Gol do Palmeiras! E foi outra jogada linda, linda do ataque alviverde. Gadiardo na bandeja para Servilho. Foi o ponto de exclamação, batendo para estufar o barbante no segundo gol do Palmeiras em Pacaembu. O São Bento, porém, foi um bom pagador. Não se fez de rogado. Lutou, mas pagou. E com juros, como quis o avante Servilho. Gadiardo tem a pelota dominada, soltando para Servilho, dominou, vai marcar, colocou para gol! Que visão extraordinária do Servilho, com uma categoria de gente grande, colocou a pelota no ângulo, fora do alcance do goleiro. Os números contam a história do espetáculo. 30 minutos, primeira meia hora de jogo no Pacaembu. Servilho moldura esta peleja com um golaço notável. 3 para o Palmeiras, 0 para o São Bento de Sorocaba. Mas o Guarani também havia assustado toda a gente palmeirense no primeiro turno. Seria justo que pagasse agora um alto tributo pela sua audácia anterior. Outra vez o Palmeiras ataca perigosamente, swing domina pela direita, olha para quem passar, fuzila para o arco, bola perigosa. Palmeiras, swing da linha intermediária, experimentou sem maiores pretensões, pois Ademar não abria para a esquerda e Servilho estava atrás do zagueiro Paulo. O tiro fraco a meia altura passou pelo corpo, por baixo do corpo do goleiro Dimas. Numa falha do goalkeeper do Guarani, no primeiro ponto do Alviverde no Parque Antártica. Que prêmio para este moço que quase perdera a vida no início do ano. Bem, aqui abrimos um parágrafo. Swing foi 2 vezes campeão. Ninguém jamais poderia crer na tenacidade, na personalidade, na fibra deste valoroso atleta. Um atleta que quase não foi campeão. Muito antes desta luta dentro do certame,
Uma outra quase lhe rouba a vida, o título. A fibra que ainda soube mostrar pouco tempo depois. Uma criminosa estrada, um criminoso caminhão, um pequenino automóvel com 2 jogadores palmeirenses correndo para rever seus familiares, seus amigos, suas cidades. Perto de Rancharia, um ensurdecedor barulho. Chamas no asfalto, um monte de ferro retorcido. Um homem gemendo com profundas queimaduras e cicatrizes, mais tarde para relembrá-las. Um homem chamado Swing, implorando para ser salvo. Um outro jovem, 19 anos, toda uma carreira à sua frente, toda uma vida lhe convidando para o sucesso. Este, porém, já não gemia. Estava morto. Era o zagueiro Luiz Carlos, companheiro de Swing desde os bons tempos de Prudentina. É o campeão que não recebeu a sua faixa. É um campeão de saudade que todos lembramos com carinho. Nosso silêncio é a homenagem palmeirense para o bom Luiz Carlos, que deve estar entoando hinos celestiais ao lado dos anjos que o levaram para uma outra conquista. A conquista da paz eterna do céu. Mas voltamos ao Swing. Ele que voltou para dar tudo de si ao Palmeiras. Ele que depois de 2 jogos no quadro de aspirantes, obteve seu lugar na equipe principal. O gol contra o Guarani foi o maior prêmio pela sua fibra, pelo seu valor extraordinário de craque, de homem, de palmeirense acima de tudo. Neste jogo tão bem guardado pelo médio, um outro também tinha motivo para uma festa particular. Alberto Gadiardo dava o ar de sua graça depois de atingir sua verdadeira forma atlética. Mostrava agora como seria útil ao futuro campeão. Valdir dominou a pelota pela defensiva do Palmeiras, fazendo a batida pelo alto, tentando para Gadiardo, vai marcar, fuzila! Gadiardo faz explodir de entusiasmo a torcida alviverde, que está em número expressivo no brinco de ouro da princesa. Houve a devolução de baliza de Valdir, falha da zaga, sobra de bola para Gadiardo. Chegou rápido pela entrada da área para fuzilar inapelavelmente. Os números contam a história do espetáculo. 27 minutos, fase final. Agora Palmeiras 2-0 para o Guarani. Outros compromissos foram sendo saudados. Os soldados alviverdes marchavam resolutos para o objetivo que tinham em mira desde agosto. Tal como acontecera no turno, as duas luzas enfrentaram seguidamente o Tremendão, também no retorno. Houve, é certo, uma esmagadora vitória em Ribeirão Preto contra o Comercial, como que numa despedida dos campeões ao público interiorano. Aos interioranos que também sempre prestigiaram o quadro verde e branco, aos inúmeros interioranos torcedores do Palmeiras. Depois da goleada na capital do café, aí sim, a outra lusa. Esta lusa que teria um capítulo todo especial ao final de nossa história. E foi neste clássico que Pernambuco disse presente, colaborando com o quinhão nordestino de Minuca, de Gildo, de Zequinha. Com o quinhão de Rinaldo, que fez a van premier do Carnaval de dezembro em pleno Pacaembu. Cobra agora entregando para Servino, Servino recebe. Está nas proximidades do círculo central. Caminha até a intermediária da Lusa. Bom passe na ponta esquerda para Rinaldo. Rinaldo chega tarde, ainda assim dominou. Com perigo, pode marcar, atira. Gol! O final todos conhecem. Ficou gravado na memória de cada palmeirense.
Ele aconteceria na noite do dia 15 de dezembro, no Pacaembu, contra o São Paulo Futebol Clube. Descrever o velho estádio seria impossível. Inteiramente às escuras, com aquele foco de luz dirigido para o túnel esmeraldino. De repente, um barulho ensurdecedor. Centenas de fogos cortando o espaço. Luzes artificiais. Um espolcar de rojões, tal como uma guerra estivesse começando naquele instante. Mas a guerra estava terminando. Houve de tudo. Bandas, confetes, serpentinas, milhares de bandeirolas, cartazes. Um autêntico carnaval. Euforia total para um espetáculo que seria ainda mais sensacional. Dos chapéus tremendão aos mugs que deram sorte, tudo foi registrado para os capitaneados do extraordinário de Djalma Santos, o bom crioulo que Antônio Porto batizou de Matusalém. Tenente outra vez para Roberto Dias. O volante manobra bem pelo campo intermediário, mas dá a péssima bola. Recuperação de Servilho. Tenta para Rinaldo. Correu Bellini. Atrapalha-se, mas mesmo assim recua para Sully Catar. Sully movimenta com as mãos para a descida de Renato. Este manobra pelo campo intermediário, tentando para Fefeu, evitando a Zequinha, perdendo para a Zequinha. Correu, apontou, fuzilou para o arco. Da linha intermediária, arremessou a meia altura. A pelota quicou numa elevação do terreno e enganou completamente ao goleiro Sully para estufar o barbante no primeiro gol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquela noite, ressurgia a famosa academia do Parque Antártica. Aperta pela direita o São Paulo, lançamento de Roberto Dias. Foi desarmado para Ademir. Este é Gadiardo. Gadiardo vai pelo comando, fazendo a tabela com Zequinha. Zequinha pode dar para Servilho. A bola é boa, vai Servilho, alcança, pode fazer a abertura para Rinaldo. Desce pela ponta direita. Servilho dribla, Tenente, vai marcar, atira. Tessitura de Servilho, ponto de exclamação. Uma finta sensacional em Tenente, que perdeu todas as patentes e pode ficar como soldado raso. Os números contam a história do espetáculo. 23 minutos, primeira etapa. Vibra a torcida alviverde no Pacaembu. Servilho, 9 na camisa. Palmeiras, 2-0. O Alviverde encerrava esta belíssima história de pujança, de categoria, de fibra, de classe, de prosperidade, de felicidade, de alegria. Rinaldo completava a história de um grande campeonato e de um grande campeão. Ferrari recebe de Rinaldo, toca outra vez para o ponteiro canhoto. Boa finta de Rinaldo, vai pela meia esquerda, tenta para Gadiardo. A abertura para o setor de Darinho, domina a Balma, engrossa, vai afinar, alcança pelo setor de ponta direita, para a frente de Tenente, retrocede, bom passe para Gadiardo, ao cruzamento no sentido de Rinaldo. Calibrou, vai disparar, tenta para Servilho, para Rinaldo, vai marcar. Gol! Magnífico na consagração do Palmeiras como grande campeão paulista de 1976. Os números contam a história do espetáculo. 19 minutos, fase final. Explode o Pacaembu de ponta a ponta. Rinaldo, 11 na camisa, numa jogada mirabolante de Servilho. Palmeiras 3-0 para o São Paulo Futebol Clube. Quando surge o Alviverde imponente
no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras na dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua